seno de x. Mas como o arco seno de x é um ângulo no intervalo aberto menos π sobre 2, o cosseno desse ângulo é diferente de zero. Então, olha o que eu tenho, à luz desse teorema aqui. A minha função f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, isto é, a função arco-seno, ela é diferenciável em x, e a f a menos 1 é diferenciável em x, e quem é a derivada da f a menos 1 aplicada em x é 1 sobre a derivada da f, isto é, a derivada da i seno, em f a menos 1 de x. Quem é f a menos 1 de x? Quem é? Arco seno de x. Agora observe aqui. Tá certo? Isso aqui quem é? Vamos continuando. Quem é a derivada da i seno aplicada em arco seno de x? Quem é? É o cosseno do arco seno de x. Então isso aqui fica o cosseno do arco seno de x. Acontece que o cosseno é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Então isso aqui é igual a 1, presta atenção, sobre, vou botar aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado do ângulo, ou seja, 1 menos o seno do arco, seno de x, tudo isso ao quadrado. Só que não tem menos, porque é onde está o arco seno. O arco seno está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. E nesse intervalo o cosseno é positivo. Então tira isso aqui. Mas quem é o seno do arco seno de x? O seno do arco seno de x para todo x real. Para todo x, isso aqui está errado. Ó, o seno do arco seno de x é x, qualquer que seja x, ó, seno do arco seno de x é x, qualquer que seja x aonde? No intervalo menos 1. Cometi um erro aqui, estou consertando. Tá certo? Porque é inverso. Tá? Tanto é, ó, que dado x no intervalo menos 1, dado x no intervalo menos 1, y é igual. Então, o erro estava aqui, tá certo? Então, dado x no intervalo menos 1, a função, olha aqui, ó. Dado x no intervalo menos 1, a função arco-seno é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco seno em x? É isso aqui. Mas quem é o seno do arco seno de x, qualquer que seja o x no intervalo menos 1, depois do conserto, quem é? É x. É menos 1, gente, porque eu estou dentro do domínio do arco seno, não é real. Tá certo? Vai consertar. Então, quanto é isso aqui? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Então, a função arco-seno, ela é diferenciável no intervalo menos 1, e quem é a derivada do arco-seno em x para todo x no intervalo menos 1, quem é? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Tá certo? Repare que não tem derivada no menos 1 e no 1. Sabe por quê? Quem é a inversa dessa função é a função arco-seno. Vamos apagar aqui
tá? E observar o seguinte, como é o gráfico da função arcosseno? A função arcosseno é a inversa da função seno. Então veja aqui, ó, vou fazer o gráfico aqui, só que o gráfico, olhe para lá, o foco bote ali, ó. E agora eu vou pegar, isso aqui é o eixo X, ó. É o X. Então agora é assim, ó. Cadê? Deixa eu ver. Agora muda. Porque como eu vou fazer o gráfico da inversa, ó. Tá aqui o Y. Tá aqui o X. E a coisa muda de figura. Já comecei mal, deixa eu consertar mais. Porque é assim, ó. O maior. Então, você tem, ó, menos 1, 1, menos 1, 1, não é real, como eu tinha colocado. Menos 1, 1, tá aqui o X, tá aqui o Y, e aqui o... diminuir mais, para ficar mais fiel. Menos 1, desculpe, 1, o que é menos 1? E aqui o π sobre 2, e aqui o menos π sobre 2. O arcosseno passa por esses dois pontos. Quem é o arcosseno de menos 1? Menos π sobre 2. Então passa por aqui. Quem é o arcosseno de 1? π sobre 2. Então passa por aqui. Quem é o arcosseno de 0? 0. Então ela faz isso. A inversa, que é o arcosseno, tem esse gráfico. Esse é o gráfico da função arcosseno. A reta tangente aqui, vem para cá, a reta tangente aqui é horizontal. Aqui e aqui. Significa que na inversa, a reta tangente é vertical. Não tem derivada. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Não tem derivada no 1, nem no menos 1. Tá? Essa fórmula é para todo x no intervalo aberto menos 1. Ela é diferenciável. A função arcosseno não é uma função diferenciável, pois ela não tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Ela é diferenciável nesse intervalo aberto, que não é o seu domínio. O seu domínio é um intervalo menos 1, 1, fechado. E lembre disso aqui que estava errado, que eu consertei. Tá? Porque é a inversa, tá? E aí você, como essa fórmula vale, o que é a derivada do arcosseno de x? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2, qualquer que seja x aqui. Então, qual é a conclusão daqui? A conclusão disso é o seguinte, é que você tem uma fórmula de integração. Quem é a raiz quadrada de... Quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2, integral indefinida. Quem é? É o arco seno de quem? De x. Mais uma constante. Então você tem essa fórmula. Mas não é essa que você deve memorizar, que é recorrente, ela aparece bastante. A que você tem que memorizar é essa daqui, ó. Tá? Observe o erro que eu tinha cometido ao escrever qualquer que seja x real. Não é qualquer que seja x real, é qualquer que seja x no intervalo menos 1. A que você tem que memorizar é essa daqui, ó. Dado A positivo, quem é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de A2 menos x2, integral em x. Então vamos a essa integral. O que é que eu faço aqui? Isso aqui é 1 sobre... Vou colocar 2 em evidência. Quando eu colocar 2 em evidência, fica 1 menos x2 sobre A2, tudo isso entre parênteses vezes o A2. Tá? Isso aqui fica, tá certo? Fica raiz quadrada de quê? De A2 vezes 1 menos o quê? 2 sobre A2. Correto?
Só que esse A2, raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Raiz quadrada de A2 é A porque A é positivo. Então isso aqui vira o quê? Vira a integral de quem? De 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x sobre a ao quadrado, que eu posso colocar assim. E o 1 sobre a, que em vez de botar para fora, eu multiplico aqui, ó. 1 sobre a, que ganho x. Aí eu faço a seguinte mudança. U igual a x sobre a. A é constante. Com U igual a x sobre a, quem é du? 1 sobre a dx. Deste modo, a sua integral vira o quê? Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o 2, integral em 1. Mas quem é essa integral, por aquele que está lá? É o arco seno de U, mais uma constante. Mas quem é U? Então, isso aqui é o arco seno de x sobre a, mais uma constante. Tá? Então, diante das fórmulas de derivação, lembre, você precisa saber quem é a função arco-seno. Não é a inversa do seno, é a inversa dessa função que eu chamei de, que eu denotei por seno. Tanto é que na calculadora, se você aparece seno a menos 1, você vai lá na calculadora, dá um shift, aparece seno a menos 1, não é a inversa do seno. Isso aqui é a função arco-seno. A função seno não tem inversa. Entendido? Tá? A linguagem de programação também. Você tem que entender quem é o domínio, quem é o contra-domínio da função arco-seno. Quem é o domínio do arco-seno? Intervalo menos 1, 1 fechado. Quem é o contra-domínio? Intervalo menos π sobre 2 fechado. Mas ela só é diferenciável no intervalo aberto menos 1, 1. Faltou o quê? A1 aqui, pronto. Tá, beleza. Então, se eu pegar f de x igual ao arco seno de x3 menos 2x mais 4, que faz todo sentido. Isso aqui assume valores no intervalo menos 1, 1, fechado, tá? Cobre o intervalo de fato. Então, quem é a derivada disso? Isso aqui é uma composição de funções. Então, quem é a derivada? Aonde isso aqui for diferente de menos 1 em 1, pela regra da cadeia, isso aqui dá diferenciável, tá? Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do arco seno no seu argumento. Então, é 1 sobre o quê? Raiz quadrada de 1 menos que o quadrado desse negócio. x3 menos 2x mais 4 ao quadrado, tá certo? Vezes a derivada de x3 menos 2x mais 4, que é 3x2 menos 2. Claro que isso aqui é onde esse termo for diferente de 1 ou de 1 e de menos 1. De 1 e de menos 1. Tá certo? Tá bom? Integral de 1 sobre raiz quadrada de, por exemplo, 25 menos x2. Isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de quem? De 5 ao quadrado menos x ao quadrado dx. O A é 5, à luz dessa forma, tá certo? Então isso aqui é o quê? Quem é essa integral? O arco seno de quem? De x sobre 5. Mais uma constante. Então tá aí. Tá? Pronto. Vamos à função arco cosseno. Agora, assim, tem o arco seno, tem o arco cosseno.
Ó, a função cosseno de R em R não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, não é bijetiva, não sendo bijetiva, não é invertível. Tá? Agora vamos pegar um recorte do cosseno. Tá? Isto é, restringir o seu domínio. E aí eu farei o seguinte. O recorte será isso. O y, que o 1, o menos 1, o π sobre 2 e o π. Quem é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. O cosseno passa por aqui. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de π, menos 1. Então passa por aqui, por aqui. E o cosseno tem essa configuração. Aqui a reta tangente é horizontal, sai aqui e faz isso. Isso é um recorte do cosseno. Isso é o gráfico da função cosseno da restrição do cosseno ao intervalo 0π. Então cabe porque isso aqui é o gráfico de uma função objetiva. Injetiva e sobrejetiva. Então cabe um entretanto. Entretanto, a função que eu chamarei de I cosseno, que vai do intervalo 0π fechado, no intervalo menos 1 fechado, com a lei de formação dada por I cosseno de x igual ao cosseno de x, por isso que eu disse, uma restrição do cosseno ao intervalo 0π, restringindo o seu contradomínio ao intervalo menos 1, dada por cosseno de x, qualquer que seja x, no intervalo 0π, fechado. Essa função, ela é bijetiva, ela é injetiva e também o quê? Sobrejetiva. Logo, ela é invertível. Então, trata-se de uma função invertível.